Fala pessoal, eu sou o Lu aqui da Quantum Soluções Acadêmicas e no dia de hoje vamos dando prosseguimento ao nosso estudo para o Enem de 2022, lembrando que estamos resolvendo os exercícios lá das listas do site Brasil Escola, cujo link já está aí na descrição do vídeo, e no dia de hoje vamos dando início a uma nova lista, é a lista de função de segundo grau. Eu já peço que deixem um like no vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e precisando de aulas particulares, entrem em contato conosco. O nosso WhatsApp é o 11 96639 4946. Dito isso, bora lá para a realização dessa primeira questão, que também é uma questão lá do IFSC de 2017. Pedro é pecuarista e com o aumento da criação, ele terá que fazer um novo cercado para acomodar seus animais. Sabendo-se que ele terá que utilizar 5 voltas de arame farpado e que o cercado tem forma retangular, cujas dimensões são as raízes da equação x² menos 45x mais 500, qual a quantidade mínima de arame que Pedro terá que comprar para fazer esse cercado? Então bora lá, pessoal, já vamos representar aqui o cercado do Pedro. E o cercado do Pedro, a gente já vai poder dizer que vai ter aí dimensões x e y. E essas dimensões x e y não, eu vou falar aqui, ó, x1 e x2, que serão as raízes do nosso polinômio. Então, a gente vai ter dimensão x1 aqui e x2 aqui. Notem também que a gente já sabe, ele vai ter que dar aí 5 voltas. Se ele vai dar 5 voltas, qual que vai ser a dimensão do arame que ele vai ter que comprar? Percebam, a gente vai ter aqui x1 desse lado, né, esse comprimento aqui, x2 esse comprimento, x1 vai estar aqui em cima também, e x2 vai estar aqui do lado esquerdo. E a gente já sabe que ele vai dar 5 voltas, então ele vai ter que usar 5 vezes quanto, né? A gente já percebe aqui, ó, x1 aparece 2 vezes, então vai ser 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. Então, basta que a gente descubra ambas as raízes, x1 e x2, para que a gente saiba a quantidade de arame que ele vai ter que usar para fazer esse cercado. Bora lá descobrir quanto vale x1 e x2. Antes disso, já vou dar aqui uma dica, que é a fórmula de Bhaskara. Então, já vamos escrevê-la aqui. Se a gente tiver um polinômio dessa forma aqui, ó, um polinômio de segundo grau, ax² mais bx mais c. E a gente estiver fazendo isso aqui, dando igual a zero, lembrando que as raízes de um polinômio, as raízes de uma função de segundo grau, são os valores de x, tal que, substituindo esse x aqui, vamos ter um resultado de zero. E aí a gente já vai chamar esse coeficiente que multiplica o x, a gente chama de a, o coeficiente que está multiplicando o coeficiente que multiplica o x² a gente chama de a, o coeficiente que multiplica o x a gente chama de b, e o coeficiente que está ali sozinho, sem nenhum valor agregado, a gente vai chamar de c. E a fórmula de Bhaskara vai nos dizer o seguinte, que delta, que é o fator discriminante que a gente vai usar para calcular as nossas contas, vai ser igual a quem? b² menos 4 vezes a vezes c. Esse fator discriminante, ele aparece lá na nossa fórmula de Bhaskara. E aí a nossa fórmula de Bhaskara, ela já vai dizer que a gente vai ter 2x. O nosso x1 vai ser quem? Vai ser menos b, então a gente inverte o sinal do b, menos b, mais a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. E o nosso x2 vai ser quem? A gente só inverte o sinal do delta, vai ser menos b, menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. 2 vezes o a. Então, bora lá usar essa fórmula de Bhaskara, entender como a gente aplica nessa nossa funçãozinha ali, né? Que a gente vai querer encontrar a raiz. Já vamos aplicar a nossa fórmula de Bhaskara. Então, a gente já sabe que a nossa função, a nossa equação que a gente vai ter vai ser x² menos 45x mais 500 é igual a zero. Percebam, quanto que vale o nosso coeficiente que está multiplicando x², que a gente chama de a? Ele vale 1. Se não aparece nada, tem um 1 multiplicando. Então, o nosso a vale 1. Quanto que vale o coeficiente que está multiplicando o x? O coeficiente que está multiplicando o x é o menos 45. Então, aqui a gente já vai ter o nosso b. E o coeficiente que está sozinho, o nosso número sozinho, e é o 500 que está aqui no fim, que vai ser o nosso coeficiente c. Agora, a gente já vai calcular
o nosso delta, para que a gente o use lá na nossa fórmula de Bhaskara. Então, delta vai ser quem? B quadrado, então vai ficar menos 45 ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale aí 1, vezes C, que vale 500. Legal. Menos 45 ao quadrado, fazendo essa conta aí, a gente já vai descobrir que vai dar um resultado de 2025. Menos 4 vezes 4 vezes 500 vai dar um resultado de 2.000. Legal. Então, o nosso delta, a gente já sabe que vai ter um resultado de 25. Bacana. Agora, bora encontrar quem é x1 e x2, que são as raízes desse nosso polinômio, ou seja, os valores de x que fazem com que isso dê zero. Então, o nosso x1 vai ser quem? Então, x1 vai ser menos b, então eu inverto o sinal do b. B é menos 45, invertendo o sinal vai ficar 45. Mais a raiz quadrada de 25. E aí, já lembrando, raiz quadrada de 25, a gente já sabe que vale 5. Dividido por 2 vezes o a. Dividido por 2a. 2 vezes 1, que vai dar aí 2. A mesma coisa a gente já vai ter, né? E aqui já vou fazer essa conta rapidinho. 45 mais 5, lembrando que a raiz quadrada de 25 é 5. 45 mais 5 vai dar 50. E aí a gente vai ter como resultado final 50 dividido por 2. E 50 dividido por 2, a gente vai ter um resultado de 25. Legal. A gente já sabe a nossa primeira raiz. Então, a nossa primeira raiz vale 25. Já vou separar esse resultado aqui. A gente já o tirou. Então, a gente já sabe que o nosso x1 vale 25. Já vou anotar esse resultado aqui também. Então, x1 a gente já sabe que vale 25. Legal. Agora, eu vou fazer o mesmo tratamento para o nosso x2. Então, para que a gente encontre o x2, basta inverter lá o sinal da raiz de delta. Então, o nosso x2 vai ser menos b, ou seja, 45, menos a raiz quadrada de delta. Lembrando lá, a raiz quadrada de delta, a raiz quadrada de 25 é 5, menos 5, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a vai dar 2 de novo. Então, aqui a gente já conclui. 45 menos 5 vai dar 40, dividido por 2, a gente vai ter um resultado final de 20. Legal, agora que a gente já sabe x1 e x2, então aqui a gente já tem x2 vale 20, a gente já vai concluir aqui qual que vai ser o tamanho total do arame que a gente vai precisar comprar. Então aqui a gente já vai ter um resultado de 5 vezes 2 vezes 25, mais 2 vezes 20, que são os nossos dois lados, né? Então, 2 vezes 25, aqui eu vou ter um resultado de 50, já vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. Aqui a gente vai ter um resultado de 50. 2 vezes 20, a gente vai ter um resultado de 40. 40 mais 50, a gente vai ter um resultado de 90. Então, nos finalmente, a gente vai ter aqui 5 vezes 90. E 5 vezes 90, a maneira mais fácil que eu percebo de fazer essa conta, toda vez que eu vou multiplicar por 5, eu multiplico por 10 e divido por 2. Daí, 90 vezes 10 daria um resultado de 900, dividido por 2, a gente já conclui que vai dar aqui um resultado de 450 metros, que também é a nossa alternativa da letra E. Espero que tenha ficado tudo entendido. Se ficou, já deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal. Amanhã eu volto para a resolução de mais um exercício. Forte abraço, ótimos estudos e até o dia de amanhã, pessoal. Falou!